Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos escutando. O episódio de hoje ele faz parte da campanha Ser LGBTQIAPN+, que acontece em junho em nossos sites e redes sociais, em comemoração ao mês do orgulho, né? E para que a gente trazer reflexões sobre o impacto dos diversos fatores sociais na saúde da mente dessa comunidade. E por quê? Porque o Brasil, ele se mantém aí na liderança vergonhosa, com o maior número de crimes transfóbicos e homofóbicos do mundo. A cada 36 horas, uma pessoa, um representante de uma dessas letras que eu falei, LGBTQIAPN ou mais, é vítima de homicídio ou suicídio. Segundo uma pesquisa que foi realizada pela Unicamp, ali no interior de São Paulo, de modo geral, 40% de adolescentes homossexuais manifestaram uma prevalência de doenças mentais contra 20% dos heterossexuais. Somente em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou o dito homossexualismo da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que a gente conhece muito como CID, passando a ser chamada então de homossexualidade. Mas vale ressaltar ainda que foi em junho de 2018, ou seja, foi ontem, que a OMS tirou a transexualidade da lista dessas doenças. Então, para conversar sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, a gente chamou a querida Judá Nunes, que é nascida em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, do Brasil. A gente estava aqui antes falando que a vontade de me teletransportar aqui de São Paulo para a Bahia estava grande. Faz tempo que eu não vou para Vitória da Conquista. E ajudar, ela atua como educadora, gestora de projetos, comunicadora, escritora, palestrante e especialista em diversidade, equidade, inclusão e analista de futuros. Em 2022, foi reconhecida e certificada como LinkedIn Top Voice Orgulho. Bacana, né, gente? Seja muito bem-vinda, ajudar. É assim, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Oi, Bel. Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente. Eu, como o Bel apresentou muito bem, eu sou a Judá Nunes, eu sou uma travesti. Meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma interiorana da Bahia. Me formei ali em licenciatura em teatro, aqui no interior da Bahia mesmo, numa universidade chamada Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Eu, bom, assim, entre as coisas muito importantes que eu tenho para dizer é que eu sou educadora de formação, cresci em um lar de educadoras, minha mãe e minha avó são educadoras desde que eu me conheço por gente. Então, não ser educadora não estava nos meus planos. Sim. Então, apesar de não atuar na área de educação de teatro, educação de arte, né? Uhum. Eu migrei para o meio corporativo e tenho atuado aí como especialista, consultora e gestora de projetos em diversidade, equidade e inclusão, também como analista de futuros, olhando para esse cenário de desigualdades sociais que a gente vive e tentando entender como que eu, enquanto representante da diversidade, enquanto representante de uma diversidade de gênero específica, posso construir a partir de metodologia, de ferramenta, de tática, de tecnologia, um futuro mais Uhum. inclusivo. Acho que é isso, sim. Entre muitas coisas que eu queria dizer assim, sobre mim, acho que é muito bom estar aqui hoje, para a gente poder olhar para esses cenários de desigualdade trazidas pelas estatísticas que a Bel nos contou no início, mas também olhar para formas e tudo o que a gente pode realmente se responsabilizar em fazer para um futuro mais inclusivo, né? Um futuro não só mais inclusivo, mas mais equitativo, menos adoecido e adoecedor. Gostei muito disso, adoecido e adoecedor. E assim, a primeira pergunta é para você contar mais.
mais aí da ajudar, né? Contar um pouco da sua história e como que você encontrou essa sua missão, que por sinal, assim, eu me arrepiei quando eu li sua missão, quando eu li aquele press kit da B, querida, que foi quem fez essa conexão aqui, né, de hoje, que é de comunicar e impactar positivamente as pessoas e os negócios sobre diversidade, tornando os vieses conscientes e eliminando as barreiras da inclusão. Eu achei, me tocou muito assim essa tua missão. Então, conta pra gente como é que você chegou até ela. Bel, eu me formo em licenciatura em teatro em 2021. Ali, né, a gente saindo de um ano, do primeiro ano de pandemia, e iniciando o segundo. Logo em janeiro, né, quando eu concluo ali o meu TCC, e eu me vi perdida, assim. Eu não conseguia encontrar emprego em escolas particulares. Sempre que eu me candidatava, que eu levava os meus currículos, que eu mandava por e-mail, eu tive basicamente as portas fechadas, assim. Diziam que não sabiam como iriam contar para os pais ou para as crianças que contrataram uma travesti, não sabiam como iriam se tratar a mim, já que os meus documentos não estavam retificados ainda. Então, né, Uhum. constava no meu documento ali um nome que já não me representa mais, e ainda assim a pessoa queria me chamar por aquele nome. Eu passei por um processo seletivo imenso, assim, que durou mais de 8 meses, de uma grande instituição de ensino e cultura, e eu não tive respostas até hoje, assim. Então, né, ali em 2021, quando eu me formo, eu também não consigo acessar políticas públicas para acesso enquanto professor, enquanto docente, né? Afinal, eu só tinha graduação. E aí, era aquele momento também que a cultura e a arte estava muito instável, né? Uhum. Os meios de se fazer arte e se fazer cultura estavam estava muito restringido ao virtual e a editais. Então, eu tinha muito pouco acesso a ferramentas e a esses editais, né? O que também só foi possível por conta das minhas pessoas amigas, das minhas parcerias, que são pessoas artistas de todo o Brasil, que me chamaram para fazer parte dos seus editais e que me mantiveram ali sobrevivendo durante o ano de 2021. Nesse momento também eu escrevia muito, TCC, dissertação, artigos, tanto para mim quanto para outras pessoas, né? Ali Uhum. como uma prática de ghostwriter. A gente sabe aí que esse trabalho, enquanto trabalho acadêmico, ele é contra a lei, né? Se enquadra aí enquanto crime de plágio. Então, além disso, eu não conseguia cobrar muito, porque eu atendia basicamente mulheres cisgêneras que faziam uma graduação no período noturno, né? Faziam uma graduação, pós-graduação em um período oposto ao período de trabalho, e aí com rotinas familiares, a gente sabe aí com filho, com casa e tudo mais, elas não conseguiam se dedicar a esse trabalho de escrita acadêmica ou não sabiam também, né? A gente sabe que a educação, o ensino superior ainda lida com uma fragilidade educacional muito grande. Então, Bel, nesse percurso assim de trabalhar com alguns artistas em editais, escrever TCC, artigo, dissertação para algumas pessoas, e ao mesmo tempo trabalhar com bar, com festas de aniversário, de casamento, né? Lembra? Uhum. Cenário pandêmico, muito Sim. estável tudo, e eu trabalhava com uma prima fazendo drink nessas festas. Vulnerável, inclusive, a me infectar com Covid,
já que a gente ainda não tinha vacina. Então foi nesse momento muito estável, né? O meu namorado, na época namorado, marido, hoje em dia, ele sugeriu que eu oferecesse o meu serviço de escrita em outros meios, alguns sites de freelas e tal, não necessariamente estritamente para escrita acadêmica, mas Sim. que eu pudesse usar outros formatos, enfim. E aí, eu era criadora de conteúdo no Instagram. Eu criava conteúdo sobre arte, Hum. sobre performance, muito do que eu fazia. Ao mesmo tempo, sempre trouxe as minhas críticas sociais, enquanto educadora, enquanto uma pessoa que estava olhando ali o mundo através do olhar da educação, através do olhar de uma travesti, através de olhar enquanto uma pessoa da comunidade LGBT. É, Uhum. o que também atravessa muito as minhas experiências da graduação, trabalhando ali com escolas de comunidade. Uhum. Então, eu fui percebendo que no Instagram não me dava retorno profissional, assim. Uhum. Então, eu comecei a perceber como que as pessoas faziam e onde estavam as pessoas que faziam o que eu fazia para ganhar dinheiro, assim. E aí eu percebi que a maioria delas estavam no LinkedIn. Então, eu Ah, percebi ali alguns perfis, comecei a estudar esses perfis, a rotatividade, como eles preenchiam os campos, comecei a ler mais sobre o LinkedIn e eu comecei a montar o meu perfil lá. E aí foi em uhum. janeiro de 2022 que eu fiz o meu primeiro post, abrindo ali uma ordem de serviço, não, oferecendo os meus serviços de escrita mesmo. Tá. Então, foi o primeiro post, ele chegou assim a mais de 60 mil impressões. E aí eu, Caramba! exatamente assim, eu fiquei exatamente como você, eu fiquei, como isso é possível, assim? Eu crio Que conteúdo há tanto incrível! tempo no Instagram Ah, e no LinkedIn com o primeiro post, sem ter uma audiência é, consolidada, eu alcançar sim. tantas pessoas assim. E aí eu entendi que o algoritmo do LinkedIn, ele é feito para isso. É o que eu chamo de algoritmo Hum. fofoqueiro. Ele, ele faz o papel de estimular a criação de conteúdo dentro da rede. Então, ele manda o seu conteúdo, dissemina o seu conteúdo para muitas pessoas, né? São mais de 280 Hum. milhões de usuários da plataforma no mundo todo. Só no Olha Brasil só. são 60 milhões de usuários. Então, são muitos Caramba! usuários. Então, pensa só, era um espaço muito novo, que estava me dando muito alcance, muita visibilidade. Uhum. E aí eu falei, bom, aqui é um lugar para eu colocar as minhas vivências, trazer o que eu tô vivendo, que eu vivia na escola, as pautas sociais que eu levava para a sala de aula, como que eu fazia as coisas. E aí eu comecei a oferecer o serviço também de ghostwriter e eu atendia clientes de diversidade e inclusão. A Olha. maioria, né? Uhum. A maioria pessoas que trabalhavam com diversidade e inclusão. E aí eu falei, ué, diversidade e inclusão é basicamente o que eu fiz durante toda a minha graduação. Todas as Exato. minhas experiências de metodologia de ensino, de prática social, está relacionada à diversidade e inclusão. Eu só não entendo ainda como encaixar ali com o mundo do trabalho. Mas nada que eu não possa estudar e descobrir como fazer isso. E aí foi um processo de estudar e foi quando eu me candidatei para uma bolsa do Educa Transforma, que o Hum. Educa Transforma é uma ONG que ajuda pessoas trans a se recolocarem no mercado de trabalho. Naquela época, eu ganhei uma bolsa da Alura, e aí Legal, eu parabéns. estudei, obrigada. E aí eu estudei gestão e comunicação. Assim, eu Uhum. fiz, eram dois cursos, né, eram duas trilhas diferentes, e eu fiz as duas em 3 meses. Incrível. E, e aí eu comecei a produzir. Bom, já sabia sobre as ferramentas, já sabia mais sobre gestão,
comecei a produzir, me conectar, fazer mais networking, é, isso ainda em 2022, tá? Foi Tá. tudo muito rápido. Em maio de 2022, a plataforma me chamou para o programa de creators deles, e em Uhum. junho me reconheceu como Top Voice. Foram 6 meses entre Muito produção de rápido, conteúdo. né? Tudo aconteceu muito Muito rápido, né? rápido. Uma porque você deve ter aí, né? Você está falando toda essa modéstia que foi estudando e tal, a gente já viu algumas coisas da Judá que são incríveis, por sinal, sigam e consumam esse conteúdo, porque realmente é de muita qualidade. Então, não é à toa, né, que Judá recebe esse prêmio, esse reconhecimento. Então, realmente é um conteúdo que é feito pensando com muito cuidado, né? Com os cuidados que realmente precisam ser cuidados e também com um lugar de fala de muita apropriação, né? Não sei se você ia completar mais alguma coisa de chegar naquela missão e eu te Eu acho interrompi. que é basicamente isso, assim. Foi esse processo entre descobrir que tudo que eu fazia antes estava relacionado à diversidade e inclusão, para Uhum. então entender qual é o meu propósito, sabe? Sim. Acho que quando eu li Eu Sou Reconhecida como Top Voice, o mercado que antes negava as minhas inscrições para os processos seletivos, todos, né? E eu me candidatava para todo tipo de vaga, muitas delas júnior, começou a me ver de outros olhos. Na época eu já tinha um Uhum. CNPJ, eu atuava ali enquanto educadora também numa ONG aqui da cidade, Uhum. que é focada em desenvolvimento de crianças e adolescentes de uma comunidade periférica. Então eu dava aula de teatro, de sociedade, e aí o mercado, enfim, começou a me reconhecer. As pessoas começaram a ver o meu perfil, eu tive um grande crescimento na rede. E aí foi o momento em que eu comecei, inclusive, a entender como eu iria atuar profissionalmente, né? Já que até Uhum. mesmo com o reconhecimento, não me chegou nenhum convite para uma entrevista para ser um CLT da vida, que era, inclusive, até o meu sonho, né? Poder ter pelo menos um salário mínimo. Naquela época, Uhum. trabalhando muito, atendendo 3, 4 clientes como Ghost, eu ainda não tirava um salário mínimo. Eu tinha Uhum. ainda que decidir entre pagar meu aluguel e me alimentar. Então, quando eu virei a chavinha mesmo, sabe, que tem muito a ver com posicionamento, com se posicionar, foi que eu, eu entendi, assim, que não dava mais para ficar num lugar de, de baixa autoestima, assim, de não reconhecimento de quem eu sou e do que eu fiz, das experiências que eu tinha e que tenho, Uhum. e entender como e o que eu tinha para oferecer Uhum. para o Na verdade, você mercado. já vinha oferecendo, né? Exatamente. E aí eu acho que foi aí que eu cheguei a esse propósito de impacto social, de impacto positivo, na verdade. Uhum. E não só das pessoas, né, da transformação das pessoas, das mentalidades, mas poder fazer com que os negócios comecem a olhar para as pessoas e que tenham e assumam o propósito também de incluir essa diversidade que não consegue acessar, É, né? é. Acho que A isso é muito gente, importante. sim, Até é uma, não sei, desculpa ter te cortado, mas é nada. a segunda pergunta que eu tinha pensado aqui, por isso que eu até já ia fazê-la, que É, é que muito, né, se fala que as empresas elas não realizam ali na inclusão na prática, né? Tem muita gente que fala, eles estão só cumprindo meta, que eu acho que essas metas são muito importantes, essas legislações são muito importantes em alguns casos, né? Tiveram modificações, sim, mas isso é muito o que a gente tem ali nesse ideário, né?
E como que você, que está ali trabalhando com essa questão nas empresas, enxerga esse momento atual no Brasil, né, em relação à diversidade, equidade e inclusão, e também fazendo uma correlação, se for possível, né, com esses dados alarmantes que eu apresentei na abertura do episódio, né, porque eu acho que esses dados relacionados à população LGBTQIA+, eles também retratam, né, um porquê de a gente não ter tanta inclusão, né? Estava falando um pouco, né, das mães cisgêneras com filhos e com várias jornadas e etc, etc. Mas você também falou do preconceito que você teve, né, ao fazer tantas tentativas, né, e teve aí essas tentativas negadas simplesmente pela a sua identidade de gênero, né? Que isso, em pleno 2023, a gente ainda não conseguiu tirar esse tipo de preconceito, né? Então, você acha que você consegue fazer essa correlação e nos mostrar um pouco como que é esse momento atual do Brasil? Perfeito, Bel. Eu acho que eu vou te trazer mais dados em vez de conectar com aqueles. Uhum, O preconceito eu enfrentei, né? E eu enfrento até hoje, assim. Eu enfrento diariamente ao sair de casa, quando eu entro numa reunião e eles não esperavam que ajudar a especialista em projetos, a gestora do uhum, projeto e tal, seja tenha essa fisionomia e, e tenha a voz grossa, como eu tenho, que seja uma travesti que se posicione assim. uhum, Então, né? E aí, desses são os mais simples, né? A gente tem aí uma estatística de vida de pessoas trans de 35 anos, sendo pessoas trans brancas. Uma pessoa trans preta, ela tem uma estatística de vida de 28 anos. E aí a gente está falando do Brasil, né? Então, assim, as empresas, as pessoas que constituem a empresa, né? A pessoa que fundou aquele CNPJ, é, faz com que a empresa carregue muito da cultura dela. A nossa uhum, cultura, a cultura da nossa sociedade é uma cultura muito preconceituosa, né? Ela foi construída em cima aí de um fundamentalismo eurocêntrico, eugenista, né? Hegemônico, patriarcal, cisgênero, heterossexual, cristão, né? Todas essas exatamente. características faz com que tudo que seja diferente daquilo seja negado, não reconhecido, excluído, invisibilizado, morto, né? Então, assim, digamos que as empresas agora estão começando a olhar para esse cenário de desigualdades, para esse cenário cruel, Uhum. né? De fome, de miséria. Estão começando a olhar para isso agora. E estão começando a se responsabilizar pela mudança dessas estatísticas. Hum. O Eu sempre papel digo de. que as empresas são grandes laboratórios da comunidade, né? E elas deveriam se entender assim, né? Que é um conjunto de pessoas unindo suas culturas em prol de algum tipo de objetivo, né? E são micro-sociedades ali, né? Exatamente. E aí pensa só, se a gente. Quanto mais diversidade tem aquele espaço, maior é a possibilidade de causar alguma mudança, trazer algum Uhum. benefício para o problema que a empresa enfrenta, né? Uhum. Eu acho que a área de diversidade e inclusão, ela era muito vista como uma prática, como uma extensão do RH, como uma extensão mesmo, ali, aquela, aquela parte assistencialista da empresa, né? Sim, sim. Então,
quando a gente Quase que no mesmo começa. lugar do terceiro setor dentro de uma empresa, né? Exatamente. Acho que tem o fato das empresas antes olharem como uma prática isolada, como exatamente, né, uma ONG, aquela parte da justiça social, que é muito relacionado a fazer para ser visto, né, no inglês, diversity washing, né, lavar a diversidade, deixar ali a empresa um pouco mais esteticamente colorida, e aí poder vender mais para aquele público que também eles já entenderam que é um público consumidor. O- Uhum, a diferença, né, e o avanço dessa pauta se deu pelas lutas de justiça social, pelos grupos sociais, né, que estão aí questionando, que estão aí mostrando para o mercado que o poder de consumo deles também é acompanhado por um senso crítico. Então, eles não vão comprar e consumir de empresas que apenas lavam a diversidade, mas que uhum. assume práticas reais, práticas é, realmente inclusivas, né? Que não faz só para o marketing, É. para mostrar para a imprensa, Não é só em junho, né? Colocar não é um só em junho. logo com o nosso arco-íris, que é tão lindo, né? Nosso, até vou falar porque que me aproprio da bandeira, porque sou uma mulher cis lésbica, então tenho aí um pouquinho dessa bandeira aqui, essa representatividade. É isso, Bel. Tipo, o mercado, ele está começando a entender que não é só o movimento social que dita a tendência, o que vai consumir, mas que ele também, né, que ele, as empresas, as organizações, são responsáveis por Uhum, ditar essas tendências, inclusive para outras empresas, para outras parceiras de negócios e, e para essa estrutura do capital mesmo. sim. Então, Bel, tipo, é isso. Eles estão entendendo, né, a demanda da sociedade, Uhum, estão uhum. construindo as metodologias, as ferramentas e as suas estruturas organizacionais de forma mais inclusiva, né? Então, a gente vê aí o surgimento das áreas de diversidade e inclusão, diversidade, equidade e inclusão, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, depois das áreas de sustentabilidade, responsabilidade social, ESG, né? Uhum. é, Áreas que surgem dessa demanda, para suprir, criar soluções para essa demanda que a sociedade está colocando. É, Sim. E até falando nisso, né, que você trouxe ESG e todas essas áreas, assim, a gente tem falado hoje muito em ESG, né? Eu acho que as pautas têm pautas de imprensa, o que se fala sobre ESG, assim, eu que já estou aí há 20 anos, né, dentro do terceiro setor, e a gente já passou por algumas pautas parecidas, né, com ESG, e agora eu acho que realmente chegamos a algo um pouco mais completo com essa sigla e acreditamos, né, eu sou sempre uma boa otimista, acreditamos que vamos construindo, né, novos passos e é importante que a gente traga essa visão mais completa. Mas, para quem está nos escutando, eu acho que é interessante te perguntar isso, assim, como que essas pautas, né, do ESG, diversidade, equidade e inclusão, aonde elas se encontram, né? E se tem algum momento que elas se distanciam? perfeito. Sim, para introduzir o assunto mesmo, ESG é uma ferramenta, né? É uma Uhum, ferramenta usada pelas organizações que aí para tratar e para falar e para solucionar problemas do eixo ecológico, social e de governança. Como que esse eixo que tem a ver com o meio ambiente, com as estruturas organizacionais das empresas, com a estrutura, né, de leis, programas e, e ações feitas tanto pelo governo quanto
pelas organizações. Uhum. E a sociedade, como que isso se relaciona, né? A gente precisa entender que nenhum, o S não funciona sem o S, sem o G. Ao mesmo tempo, o ESG ele não funciona sem as demandas sociais, né? Uhum. Não dá para fazer ESG sem fazer diversidade e inclusão. É isso aí. E aí, assim, vocês entenderem melhor, o eixo social, ele é o eixo que mais se conecta com as demandas de diversidade e inclusão hoje, né? Que aí, quais são essas demandas? Criar processos seletivos sem vieses, fazer com que a diversidade sinta-se pertencente daqueles espaços, e aí isso é feito com uma gama de outras coisas, né? E aí, com, o que implica também a construção de uma cultura organizacional em que as pessoas pertencentes daquele ambiente saibam do seu papel em fazer a inclusão da diversidade, né? Uhum. Mesmo que ela seja parte de um recorte, ela é responsável pela cultura de inclusão da empresa. Isso é E muito importante. isso é Todos muito somos, importante. né? Todos os indivíduos são responsáveis por essa cultura, né? Cultura é praticada, né? Exatamente. Eu acho muito interessante quando a gente cria algumas palavras, né? Tem uma parceira nossa que fala que as palavras estão grávidas, né? Porque você vai colocando um monte de outros significados dentro delas, né? Sim, Sociedade, mercado, né? Sociedade somos nós. Né? Eu acho muito curioso quando as pessoas falam, porque a sociedade somos cada um de nós. Essa é a união, né? Então, isso que você falou, assim, eu parei, até estou reforçando, gente, porque a gente faz modificações sociais a partir da nossa prática, né? De cada prática sim, de cada um. Então, sim, a gente consegue fazer movimentos, lógico que a gente precisa, né, das lideranças sim, estarem fazendo movimentos maiores, porque ali é onde muita coisa se. E aí, liderança, tanto na empresa quanto na sociedade, né? Então, exatamente. a gente acaba agora de voltar a ter um país é, mais aí sem Progressista, exatamente, sem nenhum tipo, né? Sem relembrar o passado, que é melhor assim, mas mais progressista, acho que você falou a palavra certa, e com mais respeito, com mais representatividade, né? Novamente dentro do nosso governo, então é um momento que eu acho que a gente tem que comemorar ainda, né? Mas é isso, é esse tipo de lideranças, a gente conseguindo ter vozes, né? Vozes exatamente, mais Bel. Judás falando sobre isso e mais pessoas que são diferentes de Judá ou diferentes de Bel, né? Contratando e fazendo conexões e acontecendo respeito ali, né? Entre Sim. essas pessoas. Tem um ponto que você trouxe que eu acho que é muito importante, assim, é, que é o fato da gente também assumir o nosso papel de liderança na sociedade, né? De liderar essas pautas para a inclusão, para a equidade. E eu acho que, né, bem como você bem pontuou, assim, no cenário de políticas públicas, a gente tem aí pessoas governadoras que estão assumindo o papel de construir uma sociedade mais equitativa e de certa forma, permitindo que a gente tenha uma longevidade maior, né? Uhum. Então, a gente tem aí Erika Hilton ali, uma travesti, assumindo um papel de liderança muito importante é, frente a políticas públicas. E aí isso, né, voltando para o ESG, diz muito para a gente também sobre como a gente faz com que a governança, seja ela pública, institucional, seja ela de uma organização privada, de uma empresa, né, ali do terceiro setor,
qualquer liderança de qualquer eixo desses passem a ouvir as pessoas, as dores dessas pessoas, né? E não só ouvir, mas construir junto soluções para essas dores, né? E aí, isso dentro de uma organização, o que, que pode ser feito, basicamente? Criar formulário anônimo para poder entender o sentimento dessas pessoas, como que está o desenvolvimento dessas pessoas, se elas estão se sentindo pertencentes, se não estão, como que você deveria avaliar o desenvolvimento, né? O seu Uhum. próprio desenvolvimento enquanto uma liderança, porque acreditar que porque você está num cargo de liderança já está pronto é muito egóico, né, do ser humano. Então, acho que vale muito, muito a pena. Qualquer pessoa em Ilusório qualquer também, cargo, né? ilusório também, exatamente. Que Vale a muito a pena a gestão é gente. sempre muito solitária, né? E você conseguir trazer as pessoas para estar junto com você nisso é um dom também, né? Então Sim, seria, eu acho que é ilusório, chega até a ser um pouco descabido para uma pessoa que chegue a essa posição, né? exatamente, Bel. E assim, não só isso, assim, eu acho que uma organização, uma cultura é feita pelas pessoas que fazem parte daquilo, né, daquele meio. Sem as pessoas, nada acontece, né? A mesma coisa que sem educação, sem desenvolvimento, nada acontece. É isso Só, mesmo. né, como diz Paulo Freire, só a educação não é capaz de mudar o mundo. Sem a educação, tampouco a gente vai ver qualquer mudança. Então, assim, se a gente não entender qual o nosso papel, onde a gente realmente ainda está falhando, onde a gente ainda precisa se desenvolver para que esse mundo seja um pouco mais inclusivo, a gente está fazendo pelo menos a nossa parte aí, não só ver, mas construir um plano de ação para isso, sabe? Ajudar o coleguinha que chegou agora, que ainda sabe muito pouco, né? Uhum. Construir ações práticas de desenvolvimento pessoal, né? Ali ter um bom plano de serviços, de terapia, de bem-estar, enfim, é muito básico ainda que a gente está discutindo, Bel, e eu acho que É, quando eu olho para o futuro e eu olho para o que a gente ainda está discutindo, o que a gente ainda está vendo, eu perco um pouco a esperança, não vou mentir, porque a gente ainda está falando das mesmas coisas, sabe? Chega mês do é, orgulho, eu sou procurada para falar para falar numa palestra o que significa a sigla LGBTI+, LGBT, e por que que a gente usa tantas siglas, sabe? Quando a a gente não gente consegue sair desse ponto, desse marco, a gente não é, consegue olhar para o futuro. E as organizações, muitas delas, não todas, ainda estão presas em coisas muito simples. é. Muito simples. E Você sabe que a gente estava discutindo esses dias, né, num dos congressos que, antes da gente entrar aqui, estava conversando contigo que eu tive, né, presenciais, e falando sobre saúde mental, né, dentro das empresas, e aí muito estava se falando em criar grandes programas, né, grandes projetos, e aí a gente pediu uma pausa ali para falar assim, gente, uma pessoa, né, uma gestora, e eu endossei a fala dela, né? Que foi, a gente ainda precisa falar de coisas muito básicas, porque não, o problema não está em você criar grandes projetos para a saúde mental, é você ter uma escuta ativa, né? Quantas vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa está ali no celular, a pessoa está com a atenção totalmente fora de você e você está prestando atenção naquilo, mas hoje parece que é bonito, né? É bonito a gente falar que a gente faz duas, três coisas ao ao mesmo mesmo tempo. Foi tempo. assim que a gente foi educado, né? Mulheres, nós mulheres, então, né? Nossa, isso é nossa capacidade, é uma capacidade inerente a nós, né? Então, assim, eu me assusto um pouco com isso, né? Como me assusto nesse mesmo dia que estávamos ali, quase 120 pessoas discutindo saúde mental dentro das empresas, né?
E vou te dizer que 50% estava, se não estava com o seu computador enquanto estava ali no congresso, estava no seu celular resolvendo questões. E aí eu me perguntava, você está prestando atenção? Porque eu não consigo entender se está prestando atenção ou não. Não, lógico que eu estou prestando atenção, né? E essa foi uma das coisas que eu endossei, falando, a gente precisa olhar para coisa básica, para feedback, né? Ajudar hoje trouxe. Teve um processo enorme que participei e que não recebi um olá, você não condiz com o que estamos procurando, ou enfim, né? Não se perde um tempo para dar um retorno, muitas vezes, para as pessoas. Imagina no dia a dia, né? Dessa empresa, que não, nem no processo seletivo, que é um lugar que fica até mais fácil de entender o feedback, imagina nas ações diárias, né? Então, é muito isso que você está falando, a gente está falando do básico ainda, né? E nesse básico, eu te pergunto, assim, o que você enxerga que são hoje as barreiras de inclusão para essa população, que, como você disse, né, a gente ainda tem que explicar as letras e vamos crescer as letras o quanto mais forem inclusos conceitos que digam e que representem o que as pessoas sentem e mostrem, né? Se a gente tiver que ter 1 milhão de letras, teremos para tentar levar isso, né? Mas eu sei que são, até se você quiser fazer algum recorte, porque eu acho que existe uma diferenciação, né? Como existe do homem gay para a mulher lésbica, como existe para o travesti, como existe para uma pessoa não binária, né? Cada um deles, para um bissexual, cada um deles tem uma dificuldade diferente da outra, que se esbarram, eu acho que todas se esbarram muito, né? Mas cada um tem sua característica diferente. Eu, por trabalhar no terceiro setor, eu achava que eu nunca ia ter, né? E tive meu primeiro emprego onde eu realmente me assumi super, assim, não tinha nada, não tinha nenhum meio armário. E aí, depois de alguns anos, eu tive que voltar essa experiência de voltar para o armário dentro do terceiro setor e não conseguir me assumir. E foi muito doloroso para mim, assim, sabe? Não conseguir ser eu mesma e ter que, no fim, a gente acaba inventando umas coisas, né? E eu falei, gente, onde eu estou me colocando? Para que eu estou me submetendo, né, a isso? E logo depois me veio na cabeça, eu estou me submetendo porque eu preciso me recolocar no mercado de trabalho, é por isso que eu estou me submetendo, né? Então, quais são as barreiras que você enxerga, assim, se você tivesse que enumerar as maiores barreiras para a inclusão no mercado de trabalho dessa comunidade? Bel, eu vou correr o risco de ser simplista. Eu acredito que ainda falta um entendimento geral do que é identidade de gênero e orientação sexual, Uhum. né? As pessoas, elas quando ouvem a palavra trans, transgênero, transexual, travesti, não sabem exatamente onde essa identidade se encaixa. E aí, é muito interessante, né? Tem algumas pessoas que sabem que é o mês de junho, o mês do orgulho LGBT e tal, mas chama sempre mês do orgulho gay, ou É. mês da diversidade, porque aí também começa a entender que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando só de LGBTQIAP+. Não. Uhum. Exatamente. Então, assim, a falta de entendimento sobre as pautas sociais, sobre as lutas sociais, tem muito a ver com o medo que esses espaços mais formais têm do ativismo, né? Eu iria É. dizer tem da militância, mas não, do ativismo mesmo. Do ativismo, desse processo da gente lutar por direitos básicos, né? Eu fiz agora um processo seletivo, gerenciei um processo seletivo junto com uma equipe para um programa de formação de empreendedores, empreendedores trans, travestis e não binários, Hum. que a maioria, se não todos eles, disseram que
empreendem, decidiram empreender para garantir um mínimo de dignidade para eles, para sua família e para as pessoas da sua comunidade. Quando a gente E aí, assim, fazendo um comparativo, né, de quando a gente fala sobre responsabilidade social, impacto social, ESG, diversidade, equidade e inclusão, raramente a gente olha para o movimento social. As empresas, no entanto, né, e aí nem as empresas, eu diria os grupos de afinidade, as pessoas que representam a diversidade e inclusão dentro das empresas, que são as responsáveis para codificar, né, decodificar e aliar a luta dos movimentos sociais com as práticas internas de diversidade, equidade e inclusão de dentro das empresas. Raramente uma pessoa ativista é chamada para palestrar numa empresa, né? A maioria das vezes são pessoas empreendedoras que são chamadas para palestrar nesses né? lugares, que referenciam inclusive as pessoas que são ativistas. E aí, assim, eu tô muito no lugar de ser uma pessoa ativista e ser uma pessoa empreendedora. E é por isso que eu acesso com certa facilidade, e aí eu digo certa facilidade com muito receio, porque eu sei, e aí muita gente sabe o quanto é difícil acessar o mercado de trabalho formal, mesmo enquanto empreendedora, já que existem tantas barreiras, né? E aí, essas barreiras são totalmente a representação do preconceito, da, da invisibilidade, né? E aí, com invisibilidade, eu quero dizer que não costumavam ver travesti no lugar que eu tô, costumavam ver Sim, as travestis, né? E aí, a travesti é sempre dita no feminino, sim. que é uma outra coisa que as empresas, as pessoas que estão nesses lugares de poder, de tomada de decisão, não aprenderam a usar, né? Começaram a ver ali na mídia nos anos 60, 70, 80, até os anos 2000, até 2010, se eu não me engano, travestis eram tratadas sempre no masculino, ou de forma jacosa, ou de forma totalmente vulnerável, Uhum. ou como violentas, né? Como Quantas vezes a gente... objeto, né? Ou como Ou objeto ou como como objeto sexual, violência. a maioria das vezes como objeto sexual, mas aí é sempre nesse lugar, foi sempre nesse lugar da vulnerabilidade de ser a escória, né? Quem não lembra do caso do Ronaldinho Gaúcho, que até hoje ele se Exato. defende por ter escolhido prostitutas que eram mulheres trans e travestis, né? O problema né, ele ter ido até o Jornal Nacional, não, o Fantástico, para Acho. poder se defender, não foi necessariamente por ele ter contratado prostituta, porque até o momento todos os jogadores faziam isso. Mas a grande questão foi ele ter contratado prostitutas que eram mulheres trans e travestis, né? Ele foi a público pedir desculpa por ter contratado mulheres trans e travestis. Então, pensa só, se a gente sempre foi vista como objeto, se a gente sempre foi vista como prostituta, como criminosa, se a gente sempre foi vista ali como lixo, escória, né? Uhum. Como que. Isso significa para a sociedade que a gente não é capaz de ser amada, a gente não pode ser amada, se for, tem que ser escondido, e é por isso que o Brasil é hoje um dos países que mais mata pessoas trans e travestis, e a maioria são de pessoas que contrataram serviços de prostituição dessas mulheres trans e travestis, né? Ao mesmo tempo, o mercado ele não está acostumado a olhar para travesti enquanto uma, uma pessoa intelectual, uma pessoa que tem formação, uma pessoa que não é Uhum. criminosa, né? E aí eu digo com toda a prioridade, sim, a maioria das minhas amigas trans ou travestis são, são formadas em graduação, curso técnico, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu tenho duas, três amigas assim que têm mestrado e doutorado e que não acessam ao mercado de trabalho de jeito nenhum.
que decidiram empreender, abrir seus negócios próprios. E aí agora vem uma outra pauta. Investimento. A gente consegue investimento com facilidade? Teve uma É isso que eu ia te pesquisa, perguntar. teve uma pesquisa, eu acho que 2021, 2022, eu Hum, não lembro, foi de uma instituição com foco LGBT dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome da instituição agora, mas ela fala que as empresas LGBT são as empresas comandadas por pessoas LGBTs+, são as empresas que uhum, menos recebem recurso, investimento direto. uhum. Imagina só, investidor anjo. Imagina só essas grandes empresas de investimento, esses grandes bancos. Quem assume, hoje, É quem isso. assume que vai realmente investir numa travesti que tem um negócio social, sabe, É. Bel? E aí E, eu fico muito questionando, assim, inclusive, que as empresas, principalmente essas grandes empresas que têm capital para poder investir em negócios pequenos uhum, e de médio porte, quando é que elas vão sair do armário? Né? é. Porque elas falam de diversidade e inclusão, falam de ESG, de responsabilidade social, isso e aquilo, mas na hora de pôr a mão no bolso e investir em negócios reais, que solucionam questões reais, mas que são representados, né, e que por uma questão são representados por pessoas LGBTI+, por pessoas trans, o bolso está furado, o dinheiro Não não tá tem, entrando, não tem, secou. sabe? É uma semelhança muito grande com a pauta de saúde mental, né? Porque a gente fala muito, tá todo mundo está falando, que é isso, né? Estamos falando muito de diversidade e inclusão, mas na hora de realmente colocar, né, recursos para que isso aconteça, ou tomar decisões, né, por exemplo, nas contratações de pessoas, como é que a gente não chegou a fazer isso ainda, né? Então, a gente ainda está negligenciando, né? E eu acho que você foi muito cirúrgica, você não foi simplista, não. Eu acho que você foi cirúrgica, porque é isso, né? Então, a gente ainda está falando de preconceito, né? No final da história, no final da conta, do que a gente está falando, né? De preconceito. Muitas vezes eu ouvi, ai, você não parece, né, ser lésbica, isso é ótimo. E aí tudo ótimo para quem? E eu tenho que parecer o quê? Né? Talvez porque sou é, feminina mas porque eu sou lésbica, eu preciso deixar minha feminilidade, né? Ou porque eu sou trans, eu tenho que desenvolver, ser taxada de tal maneira, né? Só ter empregos, subempregos, vamos dizer assim, né? Tendo aí toda essa escolaridade, por exemplo, que você citou, né? E eu acho que isso também, dentro do meu olhar otimista, eu acho que a gente tem que Sim. perceber que pelo menos hoje nós estamos formando travestis, transexuais e homossexuais, Esse é um né? bom ponto, Bel, assim, para não correr o risco também da gente generalizar, né? A comunidade trans hoje, ela ainda é a mais vulnerável, ainda é a mais É. vulnerável, né? A gente tem aí 90% da população que tem única fonte de renda a prostituição, né? Apenas 6% tem um cargo formal, né? É registrado a CLT. 4% dessa população está ali em subemprego, cargo informal, em empreendendo. Então, assim, Uhum. essa é uma estatística muito dura. E aí tem um outro dado, que é de 0,02% dessas pessoas tem Hum. matrícula em universidades, sejam elas particulares ou não. Então, assim, a gente volta aí, sabe? Tem pessoas trans, sim, que acessaram a graduação, o mestrado, o doutorado, que têm uma qualificação boa, mas não representa toda a comunidade. E é importante a gente dizer isso, porque as empresas também, né, precisam se responsabilizar quando a gente fala de qual o papel social da empresa, qual o papel, né? Qual o papel?
é exatamente olhar para essas comunidades, entender quais são os problemas e criar soluções propícias para esses grupos, E né? até Então, desenvolvê-los, né? Porque as empresas desenvolvem pessoas. Essa é uma das grandes missões, né? Desses laboratórios, que eu gosto muito de chamar, já sim, comentei aqui, funções sociais da empresa sim, mesmo, né? Que a gente vem esquecendo muito. Isso é algo que acho que com o tempo foi deixando de ter, né? As empresas, elas não querem mais aquele profissional que vai crescendo dentro da empresa, né? E isso eu acho que é perder, né? Perde a sociedade e perde a empresa também nisso, né? exatamente. Esse papo tá bom demais, né? Mas a gente já tá um tempão aqui já gravando e conversando, então eu ia para minha pergunta final, mas se você quiser fazer algum adendo antes, por favor, que é qual mensagem que você deixa, né, para as pessoas que estão escutando a gente sobre esse tema que a gente veio conversar, que é diversidade, equidade e inclusão, né? Sim, Essa sempre é a nossa mensagem, sempre é a nossa pergunta final, porque a gente acredita que é isso, né? Um resumo um pouco, desse nosso ativismo, né? Desse seu ativismo, que é tão necessário, assim, porque eu acho que às vezes a gente cansa, né? Outro dia em terapia eu estava falando sobre isso, assim, quanto quantas vezes cansa ser ativista mesmo, né? Quantas vezes cansa ser chamado para explicar as letrinhas, né? Como cansa a gente estar no terceiro ano de campanha e ainda fazer o post explicando as letras, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba não querendo se desfazer desse papel porque ele é essencial, né? É essencial que a gente nutra e continue nutrindo esse ativismo. Então, essa é a minha mensagem final. E a sua, ajudar? eu falei muito sobre as empresas, sobre a responsabilidade das empresas, mas ao mesmo tempo eu falei sobre as empresas serem construídas por pessoas. E eu acho que eu queria voltar para as pessoas, sabe? Todo mundo é responsável por fazer a inclusão, não só no mercado de trabalho, né? A gente precisa se responsabilizar mesmo, assim. Claro que muita coisa a gente não vai poder fazer no nosso dia a dia, Uhum. muita coisa a gente não vai poder fazer, ainda que a gente queira muito, mas aprender o básico da convivência, do respeito, da escutativa, né, do acolhimento, é muito importante, assim. Quando a gente olha para as pesquisas de futuro do trabalho e de futuros em gerais, né, de futuros das relações, futuros das, enfim, futuro enquanto prática sustentável para a vida, né, olhar para esse futuro Uhum. enquanto uma sementinha que a gente está plantando agora, assim, é que a gente tem um papel muito importante, um papel muito importante, assim, é, de a gente que tem acesso, que tem acesso à informação, que, que tem acesso à internet, né? A gente está falando aí também de um cenário de vulnerabilidade socioeconômica muito grande no Brasil. A gente Uhum. pode sim se responsabilizar pelo desenvolvimento de outras pessoas. As pessoas estão mais perto, né? A gente não precisa ser a pessoa, o típico militante chato que, que interrompe toda hora para poder ficar explicando as coisas, mas a gente pode sim assumir a nossa responsabilidade em deixar uma sociedade melhor, sabe? Eu, eu sempre digo isso, mas eu vivo intensamente. E aí muitas coisas acontecem muito rápida para mim na minha vida, porque eu sinto também que eu vou morrer cedo. Então, é, é um assunto para terapia, eu sei. Já discuti isso com terapeutas e terapeutas. Mas, não, é porque
eu vivo uma ansiedade muito grande, eu quero fazer as coisas, eu quero fazer muito rápido, eu quero ver o resultado do que eu faço, e, e quando eu alinho essa minha ansiedade de viver, né, que não é uma ansiedade para morrer, pelo contrário, é uma ansiedade por viver, por vida, por construir o mundo de forma que outras pessoas que ainda estão nascendo, mas ou que estão crescendo, ou que estão se desenvolvendo agora, possam acessar o que eu estou acessando agora e não viver todo o período de fome, de angústia, de baixa estima, por conta de profissionais que já estão lá e que não aceitavam o meu acesso, né? Então, também tem o lance de lidar muito bem com a morte e de entender a morte não como o fim, mas como o, um novo passo para algo que pode ser muito bonito. Ou não também, Um e aí, novo enfim. começo. Não cabe a mim também decidir se vai ser bonito ou não. É, tem um processo de saber ouvir o meu corpo no momento, sabe? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, Bel, está muito relacionada a isso, assim. A gente precisa se ouvir muito também, né? A gente que trabalha com responsabilidade social, com diversidade e inclusão, com, enfim, de certa forma, aí gerindo uma ONG, a gente se coloca muito no lugar de autocobrança, de não se escutar, de, enfim, de autossabotar mesmo, de não acreditar em si mesmo. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é se ouçam mais, sabe? Acreditem mais em si mesmo. Eu acho que essa é uma mensagem não só para as pessoas que estão ouvindo, mas para mim mesma, assim. Quantas vezes eu não me pego desacreditando de mim mesma, achando que não vou conseguir, que não vai dar nada certo, que tudo que eu estou fazendo é em vão, que, não, que nada disso que eu falei aqui hoje faz sentido. E aí entra naquele ciclo ansioso, angustiante de novo, de autossabotagem, porque quantas vezes a gente já não ouviu? Né? Eu ouvi várias vezes que para que eu ia fazer uma graduação, que não era não era para ser médica e que se eu fosse o que eu fosse, eu ia morrer logo, é, que, que nenhuma das minhas escolhas faria sentido, faria diferença alguma. E e tudo isso que a gente ouve, né? Tudo isso que a gente ouve fica muito marcado no nosso DNA mesmo. Então, acho que tem um processo muito importante, assim, de autoescuta e autocompaixão que a gente não se liga, assim. E eu acho que, né? E aí eu acho. Não, eu sei. Eu sei que me ouvir faz toda a diferença para fazer o que eu faço hoje. Uhum. Né? E aí, praticar autoescuta sensível e ativa o tempo todo, para poder não entrar em cilada, para poder não entrar em autociladas também, e poder continuar trabalhando com propósito, eu acho que é isso, sabe? Não só com propósito, mas de propósito também, fazendo de propósito para que isso que a gente esteja fazendo hoje, enquanto, né, pessoas que cuidam, por assim É. dizer, enquanto pessoas que cuidam, fique para outras pessoas, né? Fique enquanto algo muito importante para o futuro. Eu acho que é isso. Me arrepiei aqui de novo, segunda vez que me arrepio com o Judá, com essa questão de nos ouvir, né? De praticar a autocompaixão, a autoempatia, porque a gente está falando muito sobre essas palavras pelo outro e fomos muito doutrinados, e essa mesmo é a palavra, doutrinados, a estar mais pelo outro do que por nós, né? Então, eu acho que foi muito importante essa sua mensagem final, né? De menos autocrítica e mais
autocompaixão, Não, né? autocrítica é muito importante. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, Autocrítica é não, muito importante, eu mas. falei menos autocrítica, porque a autocrítica ela é importante, mas não o tempo inteiro para criar fantasmas, para te paralisar, né? Então eu acho que é nesse sentido. Fui eu que incluí, tá, Ah, gente? Não sim. foi ajudar. Então, assim, olha, ajudar foi maravilhoso. Eu acho que a gente ficaria aqui mais um tempão Horas e horas. tricotando, horas e horas, eu nem vi essa hora passar. Aqui a Mi que está na técnica, que veio me dar os toques do time aqui, do tempo, mas queria agradecer demais essa nossa conversa, né, ajudar a Topô, assim, no primeiro momento, fazer parte dessa campanha, que eu acho que foi muito importante as coisas que você trouxe e ainda vai trazer esse seu espaço que você preencheu aqui hoje, né, e que eu acho que com grande maestria, e isso é muito importante. Parabéns pelo teu trabalho. Acho que a gente ainda vai fazer muita coisa juntas. Então, muito, muito obrigada e que essa seja só a primeira das conexões entre Judá Nunes e Instituto Bem-Estar. Eu acredito muito nisso, Bel. Tudo que a gente faz em comunidade é feito com mais primor, eu diria, né? Porque a gente cuida mesmo, né? Né? E não no lugar salvacionista de que a gente vai, ou de unicórnio, de que a gente vai salvar o mundo, né? Não, pelo contrário, a gente só quer viver com mais tranquilidade, fazer com que pessoas que são como a gente, que passam por todas essas barreiras que a gente passou, não precisem encontrar mais essas barreiras, né? Eu acho que o meu papel enquanto educadora no mundo está relacionada a exatamente esse serviço de poder fazer parte da comunidade, né? E comunidade enquanto, e aí de uma forma muito ampla, eu diria, Como para além, sociedade, né? é mais, talvez é menos como sociedade, dizendo que todo mundo faz parte, qualquer pessoa faz parte, mais de pessoas que sentem como a gente sente, que vive como a gente vive, que têm os mesmos propósitos que a gente, juntos, assim. E aí não se destringe, não se restringe àquela cúpulazinha, aquele estado, aquela região. São, são, são propósitos que se unem no virtual e, de certa forma, através dessas conexões de rede. Por Incrível, aí, é por incrível. aí, é por É por aí. aí mesmo, é por aí mesmo. Muito, muito obrigada. E você que está nos ouvindo, se você e vendo, não sei, quer mais conteúdo sobre saúde da mente, entre no nosso site, nas nossas redes sociais e confira tudo que está rolando da campanha Ser LGBTQIAPN+. Acesse www.bemdoestar.org e siga o Instituto Bem do Estar no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Até mais, gente!